Pessoal, é com muita satisfação que a gente está aqui, né? Tem que agradecer aí a família Feinberg por ter acolhido a gente, a AstraZeneca por estar patrocinando um curso de psiconeuroimunoendocrinologia, né? Que na realidade, não me lembro de, talvez o Olavo, uma experiência de ter um curso assim, patrocinado pela indústria, né? Que a gente não vai abordar diretamente os medicamentos, né? É muita satisfação estar aqui, né? Agradecer a Fátima aí pela essa gentileza, né, de a gente poder estar somando oficialmente na PERJ, mas já vem somando desde 2008, como ela disse bem, e na Santa Casa também, né, vem com o trabalho que a professora Vera Lengruber vem nos proporcionando, né, orientando a Clara, que está indo para o doutorado, com projetos aí importantes aí com a Ana Stingel, com a Lúcia, né, que vem fazendo um trabalho bonito lá no setor de psicoterapia. A gente poder somar com vocês é um prazer. Eu nasci no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, como o Álvaro estima, né? E estou, depois de voltar para o Brasil, tendo residido fora durante muitos anos, eu fui parar em Ribeirão Preto, professor Mérito, né? Que é um local de neuroendócrino bastante importante, como o senhor sabe, e senti muita falta da praia lá, sabe? Porque é muito longe da praia, e a praia mais próxima de Ribeirão Preto é o Rio de Janeiro. Não em linha reta, mas é que o trânsito de São Paulo, da Baixada Santista, é impossível. Enquanto que tem um voo direto para Santos Dumont, 45 minutos, né? Então, é nesse sentido que a gente tem vindo para cá, tem família aqui também, né? No Leblon, na Urca, Barra. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. A gente organizou um curso de mais ou menos umas 4 horas. Eu não sei se vocês vão sobreviver a essas 4 horas, né? Mas se não sobreviverem, a gente vai entender também, né? Que é estressante do sábado, né? Ficar aqui de manhã, tendo um dia bonito lá fora, essa cidade maravilhosa. A primeira parte que a gente vai fazer agora, antes do almoço, que vai ser oferecido pela AstraZeneca, é a gente abordar essas questões ligadas a psiconeuroendócrino, né? Obrigado, Gebara. Isso aqui vai ajudar bastante, viu? Até nós temos um curso, né, Gebara, com o Marcelo Alevato, no Congresso Brasileiro, né, com a Juliana, agora em Curitiba, que a gente vai também abordar algumas coisas dessas que estão sendo citadas aqui. Então, na primeira parte, a gente vai abordar um pouco essas questões desse paradigma, Olavo, que é um palavrão, né? Psico, neuro, endócrino, imunologia. Que primeiro eu li sobre isso, né? É claro que isso já tem alguns anos, o professor Marcelo sabe bem disso, que a integração do sistema hormonal com o sistema nervoso é uma realidade, o sistema imune acaba sendo bem integrado também, e tem uma sociedade muito forte que é a chamada International Society of Psychoneuroendocrinology, que integra os conceitos também da imunologia, mas que acaba tendo um desenvolvimento tão grande que virou a psicoimunologia, um ramo independente, né? Então, comportamento mexendo com a imunidade, né? A gente tem estudado essa parte da imunidade também, né? Eu acho que ficou muito feliz essa intersecção que o pessoal da AstraZeneca fez, né? Porque eles estão muito implicados, né? A revista de referência dessa sociedade, a Psychoneuroendocrinology, traz conceitos muito interessantes que a gente pode ver, né? Mas um cara do CNP, Olavo, o Ray, que faleceu recentemente, né? Não tão recente, já faz alguns anos, escreveu um artigo exatamente sobre essa questão, né? Esse paradigma, e a gente acabou tentando trazer ele com um suplemento da revista brasileira, que eu vou passar depois para vocês. Só mostrar aqui os potenciais conflitos de interesse, tem que mostrar nesses eventos patrocinados para a indústria, né? A maioria das minhas verbas são verbas de pesquisa muito mais do que da indústria, né? Americanas, inglesas. A gente tem o privilégio de ser consultor da OMS, Instituto Nacional de Saúde americano, inglês, e também continuo como professor convidado lá, onde eu trabalhei esses anos todos, né? Nós temos uma proposta extensa aqui com vocês hoje, então a ideia é que a gente possa trocar, né? Tenho o privilégio de estar com esse auditório lotado e a Fátima e o pessoal organizou de filmar, né? Então, a gente tem, acho que, 2 microfones, né, colega?
e talvez vocês possam fazer perguntas também, né? Mas a ideia é que no final dessa apresentação de 1h30, mais ou menos, a gente tem um espaço para que a gente possa expandir, né, José, as perguntas aí. Eu começaria com esse grande pesquisador, nascido em Viena, né, Hans Selye, de origem judaica, que acabou se mudando para a Hungria, Império Austro-Húngaro. Depois, no Canadá, ele acaba desenvolvendo vários conceitos importantes, né, da questão do estresse, né? Então, essa reação de alarme. Aqui, num dos congressos de estresse mundial, o artista Salvador Dalí, não sei se ele era bipolar, provavelmente, né, 60% de chance, no mínimo, de ser, né, Olavo, desenvolveu essa obra de arte em homenagem ao Selye, mostrando essa reação de estresse, que é uma ameaça real ou potencial a esse conceito que é a homeostasia, né? A gente tem um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio interno que acaba, de alguma maneira, sendo afetado por uma ameaça ou por uma mudança que o organismo tem que se adaptar, né? Então, eu estava em Ribeirão Preto, longe do mar, vim parar na Vieira Soto, de frente para o mar, né? Isso é um estresse? É um estresse, né? Tive que me adaptar a uma mudança, né? Então, a ideia é mostrar que o estresse ele pode ser algo positivo também, né? Então, acordar olhando para o mar, né? Tomar um bom café da manhã de hotel, são situações de adaptação, né? Não que a minha mulher não faça um bom café da manhã para a gente também, mas é uma mudança, né? Não é uma ameaça, né? Mas há uma mudança que a gente tem que se adaptar. Agora, existem situações de estresse que não são favoráveis, que são desgastantes. Nós vamos procurar falar delas também. Aqueles que sobreviverem à primeira parte, depois do almoço, na segunda parte, eu digo que vai ficar mais interessante, porque aí nós vamos sair desses conceitos que a Julieta apresentou de uma maneira tão clara, né? Vai facilitar bastante, né? Essas imagens do Néter que ela trouxe, Monet, né? Toda essa apresentação que ela trouxe, essa introdução, vai facilitar muito que a gente, nessa parte da manhã, possa, na tarde, trazer para aplicações clínicas, né? A minha formação, eu sempre trabalhei ligado a questões do espectro afetivo, né? Então, o espectro de depressão, transtornos afetivos bipolares, e nesses anos todos em Londres, acabei me dedicando a estudar a questão do estresse, como que o estresse influencia, através das suas diferentes vertentes, o quadro afetivo, depressivo e bipolar. Então, na parte da tarde, a gente vai abordar essas questões. Eu deixei assim o filé mignon, né, para o finalzinho, que a gente vai ver questões de depressão e de bipolar no finalzinho da tarde. Então, só para fazer um estímulo que vocês consigam persistir até o final, tá, pessoal? Dentro dessa perspectiva de estresse não tão positivo, não tão estimulante como a minha vinda de Ribeirão Preto para o Rio, né, a gente tem estresses físicos. Quer dizer, você está dormindo, de repente, nasce o sol, vem a luz forte. Você tem que acordar. Isso é uma situação de um estímulo físico. Você está dormindo numa avenida e começa a passar carro às 5 da manhã. Temperatura muito quente ou muito fria. Estressores familiares e sociais, conflitos, né, sejam conflitos de perda, né, de entes queridos, sobrecargas, questões ocupacionais, né, questões ligadas ao trabalho, relações com o chefe, com colegas, né, desgaste, intenções de trabalho, né, tudo isso pode, em algumas situações também de mudanças de vida, como separação conjugal, perdas patrimoniais, até mesmo coisas que poderiam ser agradáveis, ficar muito rico de repente, né, ter que administrar uma fazenda, ter que administrar muitos imóveis, né, isso tudo pode trazer realmente mudanças de vida que, olha só, é um vulcãozinho dentro da pessoa, né? Acho que é um outro símbolo interessante, né? Esse tipo de situações estressoras, sem falar nos estressores internos, né? São pessoas que mudam seus valores ao longo da vida. Você acredita numa coisa, tem alguns objetivos, de repente você vê que não é aquilo que você queria, você tem que mudar o seu rumo, mudar o seu paradigma, né? E isso vai gerar questões internas aí ligadas a psicologia, o comportamento, né? E podendo gerar frustração e outras situações. Então, tudo isso aí gera um vulcão em erupção dentro do indivíduo, né? Que eu acho que quem melhor descreveu isso foi um autor
chamado Bruce McQueen, esse senhor aqui, né, atualmente na Rockefeller University, e ele desenvolve um conceito que é uma evolução daquele que Rancelli havia descrito do estresse, que é o conceito de alostasia, né? Então, alostasia seria um processo onde que o indivíduo que está num equilíbrio interno, está numa boa, está se relacionando bem com ele mesmo, com o meio, né, com o ambiente, com a sua família, com o seu trabalho, ele tem que se adaptar a algum momento novo. E essa adaptação, ela pode gerar uma sobrecarga nesse indivíduo, né? Pode gerar situação onde esse indivíduo acabe tendo que carregar uma carga maior do que ele pode. Então, assume compromissos de trabalho. O Olavo, ontem, na janta, dava um exemplo, né, de um paciente dele que tinha múltiplas atividades profissionais. Acordava muito cedo. Que horas acordava? 4 da manhã para trabalhar, tinha 2, 3, 4, 5 empregos, mudava de uma coisa para outra, questões na família, questões pessoais. Então, essa sobrecarga, né, vão gerar respostas autonômicas e respostas do estresse, né? Se o indivíduo vai acumulando essa sobrecarga, isso é um peso que ele vai carregando. No primeiro mês ele aguenta, no segundo mês vai ficando mais pesado, né? Então, essa é a questão de... Tem um exemplo muito interessante que eu gosto, que pergunto para minha futura aluna de pós-doutorado, Ana, quanto que pesa esse copo d'água, Ana? 100 gramas? 100 gramas, tá? Se eu ficar segurando ele até as 4 da tarde, nessa mesma posição, quanto que ele vai pesar? As mesmas? Então, essa questão é um pouco ligada à carga alostática, quer dizer, o tempo que você vai ficar submetido àquele estresse, àquela situação, pode ser por um dia tranquilo, mas se você ficar com aquela sobrecarga há muito tempo, isso vai gerar uma carga que vai, de alguma maneira, desequilibrar uma série de funções autonômicas e endócrinas, né? Então, esse estado alostático, ele gera desafios, né? Desafios para você, de alguma maneira, se adaptar. Se existe aquilo que eu estava mostrando antes do conflito interno, Vera, né? Você vai ter um conflito emocional, um conflito pessoal, o que vai acontecer com o indivíduo, né? Aquilo também gera uma adaptação. Alguns vão se adaptar comendo mais, né, Fátima? Compulsão alimentar. Alguns vão virar um grande atleta, como o Marcos Gebara, que é uma pessoa que está atleta. Outros vão abusar do álcool, outros vão abusar do sono, né? Existem maneiras de você tentar equilibrar as suas atividades, né, para tentar evitar que essa sobrecarga alostática acabe desadaptando vocês. Nós vamos voltar bastante a essa questão aí, e eu acho que esse talvez seja o resumo que o Bruce McQueen traz nessa revisão muito interessante sobre estresse e adaptação, né? Então, todos nós vamos ter os nossos estressores ambientais, né? Estressores ligados ao trabalho, ligados à nossa vida doméstica, à nossa vizinhança. Vamos passar ao longo da nossa história de vida por muitas questões ligadas a situações de grandes eventos da nossa vida, né? Muitas pessoas vão ter também situações traumáticas ao longo dessa vida, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa. Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que passaram por situações das mais miseráveis que vocês possam imaginar. Situações traumáticas, de abuso, de violência, né? O mestrado e o projeto de doutorado da Clara que nós estamos construindo, ele fala muito disso, né? Avaliando situações de abuso na infância, na adolescência. Mas tem algumas pessoas que passaram por isso e não perceberam essa situação, né, de trauma, de vivência ao longo da vida, né? E, nesse sentido, essas pessoas, a gente acaba desenvolvendo o conceito de resiliência, né? Acabam tendo uma resiliência a situações ambientais bastante difíceis, né? E, claro que isso aí é individual, nós vamos ter questões genéticas, questões do desenvolvimento, da experiência de vida, que vão gerar essa percepção. E aquilo que eu falava, vão ter respostas comportamentais para se adaptar a essa situação, né? O comportamento pessoal, alguns vão começar a fumar, né? Então, ter um hábito do tabagismo, da bebida, do exercício, da dieta, para poder, de alguma maneira, ter essa adaptação e não chegar que a carga alostática vá desgastando a saúde física e mental. E aí a gente começa a pensar naquilo que a Julieta nos mostrava, quer dizer, vai ter estruturas que vão sentir essa sobrecarga, né? Então, a gente precisa ter
ter essa clareza de que tudo isso vai agir em algum local, né? E esse local, né, vai ser relacionado a algumas situações. A gente falava do copo d'água, né, o tempo dessa sobrecarga, desse estresse, o tipo de sobrecarga, o tipo de estresse que a pessoa sofre, né? Então, quer dizer, você sofreu um estresse na sua relação mais íntima, né? Vamos dizer, uma criança com seu pai ou sua mãe, um marido com a esposa, um profissional com o seu chefe, né? O tipo de estresse vai determinar essa carga velocística, o contexto que ele ocorre. Outra questão que é fundamental é o momento da vida da pessoa. Se aquilo ocorreu na infância, na adolescência, na idade adulta, se aquilo vai ocorrer no período da menopausa, por exemplo, né? Ou na terceira idade. Então, nós vamos ter mudanças aí. E as mulheres que me perdoem, parodiando Vinícius, mas o sexo frágil, nesse momento, ainda é o sexo feminino. A mulher é mais sensível a essas situações de estresse que o gênero masculino, né? Existem situações hormonais que abrem janelas de vulnerabilidade para as mulheres serem mais sensíveis a situações de estresse ao longo da sua vida. E, claro que nem todas as mulheres, mas também nós vamos ter homens que vão ter uma vulnerabilidade genética e, com isso, vão ser mais sensíveis. Nessa revisão do Joyce aqui, é muito interessante que, passando do estressor do estresse, nós vamos ter os mediadores, né? E, depois disso, nós vamos ter receptores que vão mediar essa interação e, depois, vamos ter uma resposta ao estresse, né? Nós vamos abordar todas essas fases hoje aqui de manhã, até tentar entender por que algumas pessoas se adaptam ou não desenvolvem a doença, e outras acabam passando pela mesma carga de estresse, mesma carga de dificuldade, e acabam desenvolvendo doenças físicas, emocionais, psiquiátricas, né? Então, entre os diversos mediadores, é claro que a gente pode sair dos clássicos, as monaminas, chegar nas proteínas, peptídeos. Nós vamos falar bastante, como a Julieta já adiantou, dos esteroides, né? E aí nós vamos abrir uma gama de oportunidades de entender como que isso impacta em algumas pessoas, né? Então, quer dizer, desde a noradrenalina, da dopamina, da serotonina, os hormônios liberadores de corticotropina, urocortinas, vasopressina, orexina, né, ligado muito ao transtorno alimentar, né, Fátima? A dinorfina, os corticoides, né? Os esteroides gonadais, como os neuroesteroides, todos eles vão, de alguma maneira, ter um impacto grande nisso que a gente vê que é a parte mais importante da medicina. Uma outra conversa interessante que nós tivemos ontem, né, Olavo, foi a questão dos príncipes da medicina, né? Não é que a gente precisa se abraça para a nossa sardinha, professor, mas o senhor sabe que o futuro pertence aos psiquiatras, né? A gente se apoia nos conhecimentos da endócrino, da clínica, da neurologia, da imuno, né? Os psicólogos aqui sabem que a gente se apoia muito em toda a questão de herança humanística que a psicologia nos dá, mas se a gente não integrar isso com os conhecimentos que estão vindo da neurociência, né? E aí esse serviço que o Joseph tem aqui, ele é importante porque traz a possibilidade de integrar isso, né? Esse estudo aqui do Martin, um professor lá no Instituto de Psiquiatria em Londres, né, publicado no Lancet, ele mostra claramente que as doenças neuropsiquiátricas são responsáveis por quase 30% dos anos que as pessoas ficam incapacitadas. Anos de incapacitação. Não consegue trabalhar, não consegue se relacionar afetivamente, não tem ânimo, não tem disposição, né? Claro que aqui nós vamos ter os transtornos unipolares, a gente pode discutir se fazem parte do transtorno bipolar, espectro bipolar também, né? Abuso de substâncias, epilepsia, né? Esquizofrenia. Quase 30%, quase um terço de todos os anos que a humanidade perde são relacionadas a doenças neuropsiquiátricas. Se a gente pegar assim, doenças cardiovasculares, dá 22%. Se pegar o câncer, dá praticamente menos do que os quadros depressivos com os quadros bipolares, né? E quantos institutos de transtornos afetivos, de transtornos do humor tem no Brasil e no mundo? Muito poucos. Institutos de câncer a gente ouve falar muitos, né? Então, quer dizer, a gente tem que mudar um pouquinho o paradigma e tentar ter essa orgulho de ter esse papel de trabalhar pela saúde mental, pelas doenças neuropsiquiátricas, porque elas realmente são as que mais incapacitam a humanidade.
esse estigma que a gente carrega como profissional de saúde mental, às vezes, né, sendo discriminado por colegas de outras especialidades, pela mídia leiga, agora manifestação importante da BP em relação aí à novela da Globo, aí, que também, de alguma maneira, discriminou os profissionais dessa área, né, mostra que realmente nós precisamos valorizar esse profissional, valorizar essa questão, né, da doença mental, né, não discriminando, não diminuindo os problemas das outras, mas que realmente o impacto na vida das pessoas das doenças neuropsiquiátricas são muito, muito grandes, né? E esse aqui é o suplemento que a gente lançou pela Revista Brasileira de Psiquiatria. Eu ainda estava na Inglaterra, e vocês veem que eu gosto muito dessa capa que a gente bolou, né? Que ela mostra muito do que a Julieta estava mostrando, uma integração, né, do sistema nervoso com várias regiões hormonais, né? Tem artigos muito interessantes, vocês baixam gratuitamente. Muitos artigos ainda não estão desatualizados, eles já têm mais de 5 anos, mas eles estão ainda bem aplicados até para a prática clínica, que a maioria de vocês tem aqui, né? E o editorial eu recomendaria que todos lessem, né? É fácil de baixar, que é o que está originando um pouco a nossa fala agora de manhã, né? Além de mim, a Andréia Marques, que é uma colega que vai estar no Congresso Brasileiro, em Curitiba também, é uma colega do Instituto Nacional de Saúde Mental americano. Agora ela está mais na Columbia University, em Nova York. E o casal Feijó de Mello, lá da Unifesp, a gente escreveu esse suplemento, né, editou e escreveu esse editorial, que busca basicamente trazer essa noção, né, de como que existe uma relação entre um indivíduo que tem as suas características, tem a sua genética, e ele interage com um ambiente, né, em diferentes momentos da sua história de vida. Essa equação, né, do que é o indivíduo, do que é o ambiente, né, de como que o indivíduo reage ao ambiente, e com isso ele pode se desenvolver ou desenvolver situações patológicas a partir das experiências traumáticas ou não que ele viva, né? Então, isso tem a ver muito com essa mudança de paradigma que nós estamos vivendo, né? Nos países de primeiro mundo isso já mudou, mas no Brasil a gente ainda vive um pouco essa questão de que a maior causa de morbidade e mortalidade são das doenças agudas, a higiene, falta de esgoto, água, contaminações por micro-organismos, né? Enquanto que, na realidade, em alguns países de primeiro mundo, a maior causa de mortalidade são as doenças crônicas, as doenças essas que vão dando mais carga alostática, que vão sobrecarregando, né, o indivíduo, né? E isso, de alguma maneira, acaba trazendo uma mudança no estilo de vida, né? O estresse, o estilo de vida estressante que nós vivemos vai sobrecarregando o sistema cardiovascular, o sistema emocional, o ambiente poluído, né? A competição profissional muito acentuada vai aumentando essa questão dos riscos, e aí nós passamos em momentos que os países acabam vencendo essas etapas aqui das doenças agudas para as doenças crônicas, né? E aí entram as nossas patologias que a gente trabalha, o estresse, os quadros depressivos, afetivos bipolares vão ter uma relação onde o corpo vai sofrer essa influência da doença. O corpo que percebe o estresse vai perceber e sofrer todo esse impacto, né? A Julieta trouxe já uma introdução interessante para nós, e eu vou bater muito nessa tecla, trazendo variações sobre o mesmo tema, tá? Então a ideia é que vocês, de tanto ouvirem falar disso hoje, no fim da tarde, saiam com essa ideia bem clara para poder realmente levar isso para as práticas clínicas de vocês. Nessa revisão da resposta fisiológica endócrina ao estresse, a gente tem claramente uma pessoa que sofreu uma situação de estresse, ela vai liberar a nível hipotalâmico um estímulo para a glândula hipófise, né? E esse estímulo vai liberar, na ligação com a glândula suprarrenal, hormônios que são os glicocorticoides, né? Então, esse glicocorticoide é liberado numa situação de estresse. Pode ser um estresse bom, eu dei o exemplo para vocês, pode ser um estresse que leve uma sobrecarga, mas vamos dizer que a pessoa sofra uma coisa que é comum no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, quer dizer, sofrer um assalto, né? Aquilo vai disparar o coração, vai aumentar a secreção, é um estresse que dá toda essa cascata e mexe com os glicocorticoides, né? Aumentando a pressão arterial, aumentando a energia para lutar com o assaltante ou fugir dele, né? O ideal é não reagir, certo, pessoal?
não reaja, não lute, nem fuja, mas a evolução desenvolveu para que a gente estivesse preparado para situações assim, né? Que desse mais energia para os músculos, que aumentasse a imunidade, porque pode levar um corte, levar uma mordida de um animal. Então, perifericamente, a imunidade fica também preparada para aquele agressor, né? Isso tudo, né, mexe com situações que são consideradas, naquele momento, não tão prioritárias. Então, questões hormonais, questão dos hormônios da sexualidade, eles vão sofrer naquele momento que você está sendo atacado por um leão, por um assaltante, não é importante você estar produzindo hormônios que vão te dar mais fertilidade, mais sexualidade para reproduzir a espécie. Naquela hora não é para reproduzir a espécie, é para preservar a você mesmo como espécie, né? Para no futuro aí se reproduzir, né? Então tem toda uma carga de hormônios que vão chegar depois de um momento que passou aquela ameaça e vão chegar nessas estruturas centrais, né? E receptores, nós vamos falar bastante deles aí, são os receptores de cortisol, o MRGR, e vão também ter uma interação, porque o estima que veio do Rio Grande do Sul sabe também, a gente acaba, no primeiro momento, só pensando nas monaminas, né? A maioria dos laboratórios trabalha com a questão das monaminas, né? Você mexe na adrenalina, na serotonina, na dopamina, mas só que isso é uma parte da cascata, né? O Jabara tem uma aula que eu gosto muito, que ele vai falando, de repente a gente acompanha e depois bota um filmezinho, você continua dando aquela aula ainda. Aquilo é interessante porque você consegue ver essa cascata toda, né? Que é uma interação, né? E depois nós vamos entrar para dentro da célula, né? E saber como o Olavo tem uma clareza, né? De como que isso impacta no comportamento do bipolar, né? Como é que essas questões moleculares, endócrinas vão interferir no comportamento, né? E uma das coisas que a gente vê, que talvez seja essa integração do micro com o macro, seja que o estresse é um gatilho disso, né? A semana passada eu estava, não pude ir até no evento da Astra lá, que foi muito bom pelo que eu vi, nesse evento chamado Neuroscience 2013, né? Esse evento que a gente organizou, temos uns 15 palestrantes de outros países, a gente falava dessa questão do gatilho, o estresse como um gatilho para toda essa cascata micro e macro, quer dizer, há uma rede de circuitos neurais que vai sofrer a partir do estresse alterações funcionais, né, alterações até estruturais, principalmente em situações de estresse repetido, crônico, uma mudança de episódios depressivos, afetivos bipolares recorrentes, né? Isso vai, claro, que impactar só em pessoas que são mais vulneráveis. Nós vamos ter pessoas que são geneticamente mais resilientes, né, ou até emocionalmente mais resilientes. A gente tem essa questão também, não é só biológico, mas existe a resiliência psicológica, psicossocial também, né? No nosso país a gente acaba vendo pessoas que passam por sofrimento psicossocial tão grande e acabam atingindo um desenvolvimento pessoal, intelectual, profissional, afetivo, né, tão bem admirável, né, e não sofrem lesão, né, não sofrem impacto nessas cascatas subcelulares, né, intracelulares, né. Então esse descontrole neuroendócrino autonômico imune, né, ele vai gerar esses sintomas, gera esses sintomas emocionais, cognitivos, comportamentais, físicos, né, que geram toda essa manifestação sistêmica. Então por que nós psiquiatras temos que trabalhar com um clínico, Joseph? Nós temos que ter um clínico que conheça a clínica, porque isso aqui não fica só no cérebro, não fica só no comportamento, Vera, né? Isso se manifesta, né, nas doenças autoimunes, nas doenças cardiovasculares, se manifesta nas doenças digestivas, né? Tem um artigo muito interessante, Olavo, do JAMA, que coloca bem claro como que o bipolar tem muito mais morbidade médica, muito mais doença clínica. Aí tem um aluno meu da graduação lá da USP, Fátima, ele pergunta: professor, então o senhor quer dizer que o bipolar morre mais que os outros? Eu falei: olha, eu acho que não, viu? Eu acredito que ele morre uma vez só, que nem nós, mas ele morre mais cedo, porque ele vai ter mais doenças, ele vai ter mais morbidade, vai ter mais obesidade, vai ter mais desequilíbrio em várias questões ligadas ao sistema cardiovascular, e isso vai precipitar a morte de um bipolar, né, e de outras pessoas que tenham uma sobrecarga desse estresse, né. E se a gente começar a pensar o ser humano como o Da Vinci pensou aqui nessa pintura clássica, né,
colocando aí os órgãos, os hormônios, a gente vai começar a ver como isso tudo vai influenciar, né, a visão da gente. Olhar para uma pessoa sabendo que ela tem uma química natural dela, que pode ajudar ela ou pode, de alguma maneira, desequilibrar ela, né? Então, não é só palavra, né? Não é só Lacan, mas também algumas coisas do comportamento acabam sendo moduladas pela própria química, né? E, claro que isso aí vai impactar muito na questão do indivíduo, né? Então, esse modelo do professor Avshalom Caspi, da mulher dele, a Terry Murphy, eles são professores americanos que foram levados a peso de ouro lá para King's College, e tem um trabalho que é fantástico nessa área dessa interação exatamente que eu falava, da genética, a vulnerabilidade que nós temos com a interação com o ambiente, né? Então, se você tem uma vulnerabilidade grande, mas você vai para um ambiente extremamente favorável, né, é possível que aquelas vulnerabilidades, tendências suas não se manifestem, que você consiga, de alguma maneira, não ter os quadros mais graves das doenças. E o oposto é verdadeiro, né? Então, claro que tem um modelo de transmissão só da genética para o transtorno, nós vamos ter os endofenótipos, quer dizer, são as características próprias do indivíduo, né, que vão, de alguma maneira, serem herdadas a partir da sua vulnerabilidade genética. Agora, é claro que esse genótipo ele pode sofrer, como eu falava, a influência ambiental, e nós estamos nessa fase aqui, que é a fase D, onde o genótipo de cada um de nós, interagindo com o ambiente, vai gerar uma reação individual, própria, né, no sistema nervoso, gerando essa cascata de reações que vai modificar o comportamento e gerar alguns transtornos, né? Então, no momento que a gente vê que o cérebro é realmente o centro do nosso comportamento, né? Esses dias, numa rede social, uma pessoa mudou assim: eu te amo de todo o coração, eu te amo de todo o cérebro, né? Porque fica uma coisa menos poética, mas, na realidade, quem coordena nossas emoções, coordena nossos sentimentos, que Antônio Damasio traz tão bem, né? É o nosso sistema nervoso, que vai controlar, inclusive, o coração, né? Então, aquelas questões... Eu ainda fico pensando se o fígado é a sede da alma, né? Mas que a sede das emoções, do comportamento, que modula tudo isso, é o sistema nervoso, e ele vai reagir ao ambiente a partir do que a gente herdou, né? E aí vai manifestar doença ou saúde, né? Então, eu acho que esse slide aqui traz muito isso também, quer dizer, o ambiente que leva um estresse, ele vai bater em alguma pessoa que tenha possibilidades de enfrentar esse estresse, tendo resiliência, né, a partir da sua herança genética, e vai reagir o seu sistema nervoso, né, podendo ou não desenvolver esse transtorno, né? Claro que se o indivíduo desequilibra essa balança, né, e não consegue entrar numa homeostasia novamente, há o desenvolvimento do transtorno, né? Os genes que regulam o estresse e a resiliência celular trazem isso. Eu acho que essa outra imagem aqui, que meus alunos, como a Clara, já conhecem de cor, né, traz um resumo disso tudo aí, né? Traz um resumo onde que o estresse ele vai não entrar na sua vulnerabilidade se tiver fatores protetores bem claros, né? Sejam eles biológicos, psicológicos ou sociais, ou naqueles que têm essa vulnerabilidade, eles acabam rachando essa casca do ovo e levando realmente ao desenvolvimento de transtornos do humor, né? Agora, o que é mais importante? O que é mais importante? A vulnerabilidade que a gente herda ou o ambiente que a gente se desenvolve? O que vocês acham? Os dois, né? A equação ela é os dois. Você só vai reagir a um ambiente a partir daquilo que você é, daquilo que você herdou, né? Então, eu acho que isso é algo bem importante. Então, esse estudo do Ken Candler, ele mostra claramente o impacto de risco em gêmeos monozigóticos, né? Então, fatores de risco que eles tinham a partir da interação com o ambiente. E para a nossa felicidade, quer dizer, a genética ela vai predispor essas doenças, mas ela não determina esses quadros, tá? Então, o que a gente vê é que na equação, 1/3 do peso, é uma equação ponderal, né, vai ser da carga genética para, nesse caso, desenvolver depressão em gêmeos monozigóticos. Sendo gêmeos que
tinham a mesma carga genética e foram criados em ambientes diferentes. Eles mediram o nível de estresse das famílias que eles foram. Né? Na Europa é muito frequente, especialmente no pós-guerra, onde houve muitos órfãos. Os filhos eram criados por pais diferentes e o que a gente via, na realidade, é que os fatores ambientais tinham 2/3 do peso, né, para desenvolver esse quadro, enquanto que a genética tem um. Então, quer dizer, aí a psicoterapia, a farmacoterapia conseguem modificar, muitas vezes, essas situações ambientais traumáticas que eles desenvolveram. Né? Nesse sentido, pegando, por exemplo, dois irmãos, né, que tinham cargas genéticas diferentes. Um deles com alta vulnerabilidade para desenvolver um transtorno do humor, e o outro herdou uma baixa vulnerabilidade. Viveram no mesmo ambiente agora. Né? Um deles que já herdou essa vulnerabilidade maior vai passar esse limiar e vai desenvolver o transtorno do humor, por exemplo. Né? Enquanto que o outro, de uma maneira muito simplificada, é claro, pela baixa vulnerabilidade, não atinge o limiar, tem sintomas, né? Tem algum comprometimento, mas acaba não desenvolvendo o transtorno, ou fica com um quadro mais leve. Né? Eu gosto muito desse livro, eu recomendo para vocês ele, né? Talvez seja a primeira referência, né? A segunda, porque eu falei do suplemento da BP, né? Da revista da BP. Esse aqui é um livro do Robert Sapolsky. Né? Robert Sapolsky é considerado o Woody Allen das neurociências. E ele tem esse livro que é muito fácil de ler, né? Ler na praia, aqui no Rio, né? Domingo antes da missa, qualquer momento assim que vocês queiram aproveitar, porque ele traz exatamente um compêndio aí sobre a questão do estresse, né? Como que o estresse vai impactar nos indivíduos. O título dele é muito sugestivo, né? O que a gente tem nesse título? A gente tem que as zebras não têm úlcera. O que vocês entendem por isso? Né? A Julieta já deu uma pista, né? Quer dizer, nós temos um córtex pré-frontal desenvolvido, nós primatas, seres humanos, e a gente, ao contrário da zebra, né? Se sofrer uma situação traumática, vai ficar pensando nela, vai ficar remoendo aquela situação. A zebra é quase devorada por um leão, por exemplo, um predador, e ela foge do leão e, de repente, ela vai em busca de uma situação onde ela vai descansar, vai comer um capim, vai namorar outra zebra, né? Enquanto que nós, seres humanos, passamos por uma situação, às vezes, que o pai ou a mãe diz: você é menos inteligente que o seu irmão, você não presta atenção como o seu coleguinha de aula, você fica remoendo aquilo, né? Passa por alguma outra situação mais grave, e aquilo nunca sai da sua memória, do seu comportamento, né? Porque nós temos um córtex pré-frontal desenvolvido que é integrado com o sistema límbico e vai desencadear reações emocionais, né? Então, as emoções... Quem estava no Congresso agora Mundial de Cérebro, Comportamento e Emoções, assistiu a palestra do Antônio Damasio, né? Vocês, cariocas, não precisariam ter assistido, porque tem um cantor carioca chamado Maurício Alberto, né? Chamado Morris Albert, né? Que já cantava sobre sentimentos, né? No seu clássico, que é o Feelings, né? Então, aquela música dos anos 70, os mais jovens não conhecem, mas a gente que é mais antigo, né, ouve falar dos sentimentos, que é aquela música do Morris Albert, que fala dos feelings. Os sentimentos nossos, eles são modulados por essas situações de estresse, ao contrário das zebras, né? Outra revisão interessante é do professor Moisés Bauer, que estudou comigo lá em Londres. Ele é um bioquímico que fez uma revisão muito interessante sobre... porque ele está preocupado com o filho que está chorando. Aquilo aumenta a produção de prolactina e ela solta leite, né? O estresse, né, Olavo, você que trabalha bastante com bipolar, sabe que mexe muito com os hormônios da tireoide, né? E vários medicamentos vão ter um papel importante também. A ideia é realmente a gente compartilhar o conhecimento aí e poder realmente, como a Fátima disse no início, a gente poder desenvolver, né? O Brasil tem um potencial tão grande, o Rio também, por que a gente acaba ficando, às vezes, atrás de outros países, outros estados, e a gente pode compartilhar, trocar experiências, né? E, para mim, é um privilégio estar aqui com um professor emérito de endócrino, um expoente internacional na área dos transtornos bipolares, todos vocês aí que estão querendo se desenvolver também, trocar experiência, para mim é bom. Então, poder compartilhar com vocês é importante isso, né? Aqui mais um corte do estresse batendo no hipotálamo,
e aí liberando o cortisol, esse hormônio, né, que não é ele o único, mas nós vamos falar de outros também, que podem ser uma resposta de luta e fuga que o indivíduo apresenta, né? Então, esse é um eixo que se manifesta diretamente no eixo HPA e depois no sistema imune, né? Nós temos as interleucinas ou citocinas inflamatórias que são liberadas a partir de um estresse infeccioso, por exemplo, né? E isso, de alguma maneira, tem impacto também nesse chamado feedback negativo. Quer dizer, passou a situação de estresse, né, o cortisol, que é uma dexametasona, uma prednisolona, né, que são corticóides exógenos, nós temos nosso próprio corticóide natural, que vai, no corticóide, prevenir a inflamação, tá? Ou, de alguma maneira, fechar esse ciclo, dando um feedback negativo, quando a ameaça externa, ou às vezes nem é externa, é uma ameaça interna nossa, né, emocional, acaba desaparecendo, né? Essas citocinas inflamatórias começam a ficar, parece que vai ficando mais complexo aos poucos, mas não, pessoal, depois de um tempo vocês veem que isso aqui é bem simples, tá? Por exemplo, a depressão, o estresse e a depressão são situações que vão mexer com esse processo do sistema imune, né? Então nós vamos ter, por exemplo, a liberação desses hormônios, né, que vão, de alguma maneira, estimular ou não citocinas pró-inflamatórias, né? E isso vai gerar adesão de moléculas, vai gerar fases de reação muito interessantes. Fiquei muito impressionado, o Joseph me apresentou um clínico que talvez muitos de vocês conheçam, chamado Fábio Jucá, né? Pessoa que tem um conhecimento dessa área assim, impressionante, mostrando como que esse tipo de reação, né, pode desencadear o envelhecimento cerebral, aquilo que a Julieta trouxe para nós de uma maneira tão didática, né, aquela ponte do Monet, né, cheio de carrinhos de sujeira, de ferro oxidativo ali, desequilibrando todo um sistema que pode gerar doença cardiovascular, doença mental, né? E a gente vai voltar a essa questão, né, e a gente vê que tudo isso está relacionado com questões ligadas aos neurotransmissores, quer dizer, como que você age na noradrenalina, na serotonina, na dopamina, isso tudo vai ter uma cascata de reações que vai mexer com as suas defesas, né? Vai mexer com as reações inflamatórias do sistema nervoso central. E primeira vez que eu ouvi isso, nos anos 90, que a depressão era uma doença inflamatória, eu falei, mas está biológico demais. Eu fiz mestrado em psicobiologia, mas dizer que a depressão é uma doença inflamatória, mas hoje a gente tem uma clareza tão grande disso, que a maioria das doenças são inflamatórias, né? E as doenças emocionais, psicológicas, psiquiátricas, têm um desequilíbrio nessa área, né? E isso vai levar ao envelhecimento do sistema nervoso, às recorrências, né? Então, se a gente não levar esses conceitos em mente, né? Eu estava num simpósio lá em Londres há 2 meses atrás, e o colega estava dando um relato de caso de aluno de residência. Eu ainda dou aula na residência, lá no 5º ano de residência, são 6 anos a residência lá em Inglaterra, né, de psiquiatria. E no 5º ano, o aluno estava apresentando um caso clínico de um paciente de 50 anos, né, que tinha depressões recorrentes, né, depressões bipolares, hipomaníacas, bipolar 2 leve, assim, mas principalmente recorrência de episódios depressivos, e que tinha doenças reumáticas, né? Artrite reumatoide, doenças no joelho, e o clínico parou de dar anti-inflamatório para ele, suspendeu os anti-inflamatórios, né? Manteve os mesmos tratamentos, né, farmacológicos, estabilização do humor, antidepressivo que ele estava. Ao suspender o anti-inflamatório não esteroide, a depressão do paciente piorou muito, né? Então, o anti-inflamatório é antidepressivo? Diretamente não, ele não age diretamente nos receptores de serotonina, noradrenalina, mas a relação dele com todo esse sistema anti-inflamatório possibilita que o indivíduo não tenha níveis de estresse, né, níveis de alterações nesses eixos hipotálamo, hipófise, suprarrenal, né, e também não tenha a proliferação dessas citocinas pró-inflamatórias que geram quadros depressivos like, né? Nós vamos voltar a isso também. Uma coisa muito interessante dessa área, e aí que eu fiquei muito estimulado, né, a estudar isso, foi de que, ao contrário das catecolaminas, adrenalina, serotonina, onde tem o receptor na membrana plasmática,
os glicocorticoides, né, professor, vão ter receptores intracelulares, né? Então, depois o senhor vai poder nos ajudar a entender mais isso, mas os esteroides têm uma proximidade muito maior com o núcleo. Então, toda essa relação que eu estava falando para vocês do cortisol, ela já vai entrar lá dentro, muito perto da transcrição genética, muito perto das alterações fisiológicas e patofisiológicas que a quantidade de hormônio que se ligar aqui, ou da função desse receptor, vai impactar no núcleo da célula. E aí surge uma outra importante área, que inclusive até por questões de tempo, esse curso aqui, a Clara fez, a gente... Quantas aulas eram? 16 horas, eu acho. 16 aulas, né, de 1 hora e pouco, né? A gente está reduzindo ela aqui para duas conversas com vocês de 1h30. É muito pouco tempo. E fica a proposta, né, Fátima, da gente talvez desenvolver isso aí um pouco mais ampliado, aí, talvez umas 10 aulas de 1 hora, né, ao longo do ano. Porque aí a gente talvez fazendo um período assim, talvez uma vez por mês, né? A praia mais próxima de Ribeirão, eu vou ter o prazer de vir aí uma vez por mês, aí o ano que vem, colaborar com vocês aí, a gente poder aprofundar isso, que aí a gente vê exatamente como que ocorre essas questões ligadas à epigenética. Epigenética é aquilo que a gente vai estar vivendo e estar modificando na nossa vida, na nossa genética mesmo, né? Então são situações que a gente está passando, a gente vai abordar isso no curso lá com o Gebário e o Marcelo Olivato em Curitiba, agora no congresso da BP, né, como que a epigenética vai modificando toda essa transcrição gênica e o estresse modifica isso, transmitindo já para as próximas gerações tudo que a gente viveu, né?